Eu queria ser professora da UF. Eu não tentei concurso para nenhum outro lugar. Isso eu chorava, porque eu tinha esse senso de gratidão com a universidade, entendeu? Porque eu nunca imaginei que ia chegar nesses lugares, ou que eu ia fazer as coisas que hoje eu faço. Assim, nem vestir as roupas que hoje eu visto, nem falar do jeito que eu falo, nem viver essas experiências. Olá, meu nome é Nícia Carvalho Rosa Bergiante, sou engenheira formada pela UF e hoje eu sou professora do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Eu posso dizer que nasci numa família de classe média baixa, meu pai era engenheiro também, mas a gente passou muita dificuldade financeira ao longo da vida. Eu cresci querendo fazer faculdade, cresci querendo vir para esse ambiente, eu acho que era uma das únicas no meu grupo de amigos da área onde eu morava que tinha esse interesse. E eu estudava num colégio muito fraco e papai, sem poder pagar, minha avó assumiu os meus estudos e começou a pagar junto com a minha tia. E eu me lembro do meu pai me chamando, falando: olha, filha, você vai para esse colégio é uma situação, uma condição muito diferente da nossa, você tem que chegar lá e a única coisa que você tem que apresentar, ou que você tem para apresentar, é o seu cérebro. Chega lá e faz o melhor. A minha mãe, ela sempre me estimulava, porque meu pai era super rigoroso e mamãe queria que eu fosse mais ousada e vai lá, faz o que tem que fazer. Então foi uma combinação boa para mim. O que aconteceu durante esses 3 anos é que eu dei aula sempre de matemática e física e química durante todo esse período. Então ficou claro para mim assim que engenharia era esse caminho que eu tinha que seguir. Ainda não estava claro que eu queria ser professora, mas que a engenharia era um caminho muito possível. Na época do vestibular, a única alternativa para mim era a Universidade Federal, qualquer que fosse ela. Eu não tinha ainda, naquele momento, um desejo particular pela UF. Eu tinha um sonho assim na minha cabeça, porque eu não conhecia nenhuma delas, de estar na UFRJ. Eu achava assim que a UFRJ, na minha cabeça, era como aquelas universidades que a gente via nos filmes. Mas eu tinha que tentar para todas, porque eu não tinha medo de não passar para nada, porque eu não fiz pré-vestibular, era só com o que tinha ali, não tinha grana para fazer mais nada, né? Pois bem, meu pai tinha um Del Rey super velho, que eu não gostava, sabe, aquela coisa de adolescente, né? E aí papai vendeu o carro para pagar as inscrições do vestibular, porque hoje é unificado, mas algumas, né? Mas a gente pagava para cada uma das universidades. E aí eu me inscrevi, acabou que eu passei para todas. E aí fui estudar no Fundão. Comecei o primeiro semestre lá e com dinheiro curtinho, né? Minha avó me dava um envelope todo mês com o dinheiro da passagem. Tinha um curso uma disciplina de desenho. E aí o professor falou um dia assim: olha, tá aqui a lista de material, então para quem é da engenharia vai saber, uma lista grande que tem que comprar, pastas e tal. E aí ele falou assim: ó, quem não tiver o material não precisa vir a partir da semana que vem. Como é que eu não tenho dinheiro para comprar esse material? E aí fiquei mal, fui para casa, chorei lá com a minha mãe, né, com meu pai. Eu falei: o que a gente vai fazer? Nesse meio tempo, saiu, porque eu tinha posto, acho que quando saiu o resultado, não lembro bem, saiu o resultado da UF. E aí eu falei: poxa, a UF é muito mais perto da minha casa e eu não vou conseguir me manter aqui. E aí eu abdiquei, nem pude trancar, né, porque era o primeiro semestre, saí de lá e vim para cá. E eu tenho uma memória afetiva da UF do dia do vestibular, porque eu nunca esqueci. E eu vim de carona com uma amiga para fazer o vestibular aqui. A prova da UF foi aqui na UF. E a mãe dela, muito gentil, fez um lanchinho, tinha um kitzinho vestibular, um todinho com um pãozinho. E aí a gente veio, eu entrei e falei: gente, que campus, tem tanta árvore aqui dentro. Né? Como eu disse, eu nunca tinha ido lá no Fundão, então não sabia como era. E aí, quando saiu, eu fiquei muito confortável, porque tinha essa memória do dia do vestibular. E eu falei: eu acho que a UF, para mim, nas minhas condições, vai atender melhor do que eu ter que ir ao Fundão. Então a UF foi isso, não foi um projeto anterior
mas foi uma casa que acolheu dentro das minhas maiores necessidades ali naquele momento, né? Ela mudou toda a minha perspectiva. Eu estava lá em São Gonçalo, eu não tinha ideia do que era importante. Por exemplo, eu nunca tinha estudado inglês. Eu me lembro nas aulas de inglês, era sempre a piada, porque a turma sempre pedia para eu ler os textos porque era engraçado, e eu sempre fui muito gaiata, não tinha problema. Mas aí na hora lá a professora falava, quem vai ler? Todo mundo, Lícia, porque aquilo era engraçado, porque eu lia tudo errado, né? Mas enfim, aí vim para a universidade e aí um novo mundo. As pessoas falavam inglês, as pessoas se vestiam de forma diferente, elas se comportavam, elas viajavam, e eu nunca tinha feito nada disso. Então a universidade foi abrindo isso, né? Por causa do estágio, eu pude pagar um curso de inglês, que era uma coisa que eu desejava muito. Então pude aprender o idioma, pude fazer outros cursos. Depois, já indo a congressos, então comecei a viajar para outros lugares do mundo que eu também nunca imaginei que pudesse ir. E eu queria ser professora da UF. Eu não tentei concurso para nenhum outro lugar. Isso eu chorava, porque eu tinha esse senso de gratidão com a universidade, entendeu? Com essas coisas, porque eu nunca imaginei que ia chegar nesses lugares, ou que eu ia fazer as coisas que hoje eu faço. Assim, nem vestir as roupas que hoje eu visto, nem falar do jeito que eu falo, nem viver essas experiências, né? Isso só foi possível porque eu estudei aqui com muito esforço, nada veio fácil, nada. Muita madrugada, mesmo com toda a dificuldade, me proporcionou essa, né, uma grande alavanca, me alavancou na carreira. Foi um longo caminho, fui para o mercado, trabalhei como engenheira, nunca saí da universidade, continuei estudando e fazendo pós-graduação, mestrado. Eu acho que eu ser professora é um projeto coletivo, é um projeto meu, do meu marido, esse projeto todo dessa família por trás que me proporcionou estudar aqui. Então eu estava no mercado trabalhando, mas eu queria ser professora. Eu fui professora a vida toda, nunca oficialmente, né? Então eu tinha esse desejo. Eu acho que a maior dificuldade de estar hoje no mesmo departamento do qual eu fui aluna é uma questão de entendimento dos colegas de que, não hoje que já tem 10 anos isso, mas quando eu cheguei, de que eu era uma profissional competente. Eu acho que tem a parte fácil, que eu já conhecia o ambiente, mas eu acho que ao mesmo tempo isso era um desafio, de ser conhecida como aluna e agora ter que reescrever essa história como uma professora, uma pessoa que é capaz de orientar, de assumir as disciplinas, de ter essa responsabilidade, porque eu também era muito nova. Então eu fiz o concurso, eu tinha 28 anos, quando eu me tornei professora. Então também tinha essa outra questão, né? E aí você vê aqueles professores que você, ai meu Deus, esse cara é não sei o quê, e que agora é seu colega de trabalho. Então acho que tem pontos positivos, mas também tiveram muitos desafios, ainda tem, para que eu pudesse superar e assumir essa posição. Eu li uma frase uma vez que a autora dizia assim, se você ama o que ensina e ama a quem você ensina, você vai ter sucesso. Se você ama quem você ensina, mas não ama muito aquilo que você ensina, você também tem chance de ter sucesso. Mas se você ama muito o que você ensina e não ama a quem você ensina, então talvez tenha outras profissões mais interessantes do que ser professor. Quando eu penso nessa pergunta, a primeira palavra que me vem é relacionamento. Para mim não existe ensino sem relacionamento. É como se fosse uma arte de expressar o amor. Eu acho que isso que move a minha maneira de ser professora, que vem de toda essa minha história, mas que ela, assim, não dá para conter isso. Assim, todo mundo fala, mas e a questão profissional? A profissional tá ali, vai olhar a média dos alunos, assim, as provas são difíceis, eu sou muito exigente, mas eu sou exigente para o bem, não para esmagar a pessoa, mas para extrair dela o melhor, para que ela saiba que ela pode ir além. A gente não deve ser um aluno mesquinho, eu não quero ser uma professora mesquinha, então eu saio de sala de aula
exaurida, todo o meu esforço tá ali naquele momento. Então eu acho que isso se expressa da mesma maneira. Chegar nas aulas sempre muito bem preparada para aquilo que eu vou dar. Eu penso nos alunos de forma constante. Então, na semana passada eu dei um conteúdo e vi que a turma não entendeu muito bem. Eu passo o final de semana nos livros, não, tem que achar uma forma diferente. Então eu invento um jogo, eu invento uma dinâmica para aquilo ficar mais claro, a gente aplica na sala, tem hora que dá certo, tem hora que não dá, mas essa é a ideia de ter um relacionamento naquilo que eu estou fazendo. Por causa disso, acho que por conta desse envolvimento, surge o projeto Geração UF, que é esse projeto onde eu recolho roupa para os alunos fazer as entrevistas de estágio. Então eu acordei de madrugada com uma ideia de um projeto, 7 etapas, como se eu tivesse passado a noite em claro pensando naquilo. Então é um projeto maior. A questão das roupas, ela é uma questão mais simples, por isso eu comecei por ela, mas o que eu gostaria, o que eu almejo com esse projeto? Ter espaços onde os alunos possam praticar o inglês, então aquele que está mais à frente, ele consegue ajudar o aluno que, como eu, não tinha muito conhecimento no idioma. E aí são as 7 etapas, não vou entrar, mas o maior de tudo, é porque eu acho que todo mundo que passa por aqui tem que retornar de alguma maneira. Então a minha ideia é que um ex-aluno ele consiga, olha só, vou bancar um semestre de bandejão para esses alunos, porque nem todo mundo tem avó com envelopinho, com o dinheirinho da passagem e do bandejão como eu tive. Então essa campanha eu arrecado roupas sociais para que os alunos façam a entrevista, porque aí depois ele consegue um emprego, aí ele vai com a roupa que ele quer, ele tem o dinheirinho dele para comprar uma outra camisa, uma saia. Então esse aluno consegue pelo menos respirar. Então eu acho que, assim, para resumir, educação, relacionamento, sonhos sempre. Então se você ama aquilo que faz, não é pesado acordar segunda-feira, Segunda-feira eu venho trabalhar com gosto, trabalho com muita vontade, é muito cansativo, já passei diversos problemas de saúde, problemas com a voz, mas eu acho que é um grande privilégio na vida poder ser professora.